Olá pessoal, tudo bem com você aí de casa? Hoje no programa vamos falar sobre beleza, mas não apenas a beleza que o espelho mostra. Nós vamos falar sobre a beleza da superação, da coragem de recomeçar, da força silenciosa de muitas mulheres que carregaram dores emocionais por anos, escondidas atrás de um sorriso, de um corpo, de um relacionamento, autoestima destruída. Porque muitas vezes a obesidade não fala apenas sobre comida, ela fala sobre vazio, sobre ansiedade, sobre abandono emocional, sobre dores que ninguém viu. E o emagrecimento, em muitos casos, não começa no corpo, começa na alma. Quando uma mulher decide se escolher, quando ela entende que merece respeito, quando encontra forças para sair do que a machucava. E principalmente quando ela volta a se enxergar com amor. Hoje é um programa sobre transformação, mas acima de tudo sobre renascimento. E eu estou trazendo para vocês a Ana Paula, uma grande amiga que passou por esse processo. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Maria. Como é que vai? Eu a chamo de Paula, né? E daí, Paula? Então, a minha verdadeira transformação começou há 5 anos atrás, quando eu decidi por essa mudança. Quando eu cheguei no auge da obesidade, aos meus 126 quilos. Com quanto de altura? 1,52 m. E já sem perspectiva de vida, já não me enxergava mais como mulher, não acreditava que essa mudança aconteceria na minha vida, embora eu tinha essa vontade de vencer, mas eu não conseguia. Sozinha eu não consegui. E o que te levou realmente assim naquele ponto que você fala, a partir de hoje eu quero ser uma outra pessoa? Então, eu tenho 2 filhos, hoje eles estão com 12 e 14 anos, e quando eles eram menorzinho, as atividades com eles, o dia a dia, eu me sentia cansada, sobrecarregada, com muitas dores nas articulações, não conseguia fazer atividades físicas. Então, esse meu posicionamento como mãe, em querer usufruir da vida, daquela fase dos meus filhos, eu já não estava conseguindo mais. Então, foi aonde eu comecei a pensar que eu precisava dessa mudança. E aí, corri atrás para procurar recursos para conseguir. E você tinha quantos anos na época? Eu atualmente fiz 35 anos. Essa busca por essa mudança aconteceu uns 5 anos atrás, que eu comecei a... Então você tinha 30 anos. Nessa mudança toda, você tinha uma bagagem de muito sofrimento, de muita luta, porque as pessoas acham assim, se ela emagreceu, eu também vou conseguir. Mas o processo é bem antes, né? A história é bem antes. Assim, antes disso, eu sobrevivi, eu digo assim, a um relacionamento tóxico que me derrubava ainda mais. Então, essa foi a principal parte, assim, de decisão na minha vida, que foi eu perceber que eu precisava mudar, encerrar ciclos. Então, eu criei coragem de onde eu não tinha para poder recomeçar. Foi onde eu recomecei e a partir dali as coisas começaram a se encaminhar e melhorar para minha vida. Como eu disse no início, a obesidade não é só no corpo, né? Como você trabalhou psicologicamente ou se você teve alguém que te ajudou a partir de um processo, né? Eu vou mudar, mas esse processo precisa ser envolvido a mente, o corpo. Você teve ajuda? Foi então que eu procurei ajuda numa clínica da minha cidade, que me auxiliaram nesse processo e eles me recomendaram qual seria a melhor indicação para mim naquele momento. Certo. E me indicaram a fazer a cirurgia bariátrica e após isso foi a transformação da minha vida, que foi onde eu mudei
a alimentação, atividade física. A partir daí tudo começou a evoluir e melhorar. E você teve mais uma mudança aí com teus filhos, né? Você mudou de estado. Eu mudei de estado agora recentemente. Você é uma mãe solo hoje? Uma mãe solo, divorciei, faz 5 anos que eu sou divorciada. É um processo e tanto, né, pessoal? Pensa bem. Muitas pessoas acham que, do nada você conseguiu. Não, teve um processo de muita dor, de muito sofrimento. Ela só não mudou o corpo, ela mudou a alma, né? Você recapitulou a tua vida em poucos segundos, mas a vivência foram 30 anos de sofrimento para você chegar onde você está hoje, né? Por incrível que pareça, eu a conheci, escutei a história da Paula e fiquei pensando, isso vai dar uma boa história aí para as pessoas entenderem que para você buscar uma melhoria na sua vida, não é realmente da noite para o dia. Existe um processo. Todas as pessoas que querem mudar, pode mudar se for persistente. A persistência é a chave de tudo, né? É o você acreditar que as coisas vão mudar. E aí tudo se encaminha, mas tem que ter muita determinação também. Não é fácil. Eu consigo ver assim no olhar das mulheres, que hoje eu trabalho com mulheres, né? Sim. Então eu consigo me enxergar muitas das vezes aquela Ana lá do passado que tinha vontade de conquistar, de vencer, mas estava tudo muito distante, parecia estar tudo muito distante. E é o que eu percebo na grande maioria das mulheres, exatamente isso. Não vê uma luz no fim do túnel, né? Quando se encontra nesse quadro de estar vivendo um relacionamento abusivo, tóxico, com uma pessoa que não te incentiva, não te motiva a crescer, tanto profissionalmente quanto em casal, né? Porque tem que ter uma admiração, tem que ter Com certeza. essa aproximação, né? Para que o outro também consiga vencer. Eu fico imaginando dentro dessas mudanças de emagrecimento, cirurgia e tudo mais, quando você realmente escuta uma história parecida com a sua, eu acho que passa um filme na sua cabeça, né? Como que eu posso ajudar essa pessoa que está falando comigo? Você já passou isso para outras mulheres e elas falaram, Paula, se você conseguiu, eu também vou? Ah, sim. Eu consigo passar isso diariamente. E muitas mulheres se sentem motivadas quando vê a minha história, porque se vê a semelhança, né? Que muitas passaram por algumas tristezas no decorrer do caminho, e aí elas percebem que existe uma luz no fim do túnel, que nem tudo está perdido, né? Que se a gente tiver persistência, muita coragem e determinação, a gente consegue mudar o destino da nossa vida. Paula, em algum momento você deixou de acreditar em você e pensou assim, eu não vou conseguir? Ah, com certeza. E como foi esse processo? Então, na verdade, quando você se encontra nesse fundo do poço, vamos dizer assim, é muito difícil você ver uma saída, né? E aí tem que ter muita determinação e muita coragem para, a partir dali, começar uma transformação. E hoje você trabalha com a beleza. O que é que te levou? Antes você já fazia alguma coisa nesse processo de beleza ou depois do que você enfrentou, das mudanças que você teve, sair da sua cidade, vir para Curitiba, conhecer pessoas jovens, outro meio de vida para você poder entender que a beleza não estava só naquilo que você estava procurando para você, e sim trabalhar com a beleza. Então, atualmente eu trabalho com unhas, né? Sou nail designer. E é exatamente isso que as mulheres buscam, né? As mulheres hoje em dia se cuidam mais, né? Sim. São super vaidosas, só que muitas das vezes elas esquecem de cuidar de dentro, né? Que é o principal, que eu acho que o interior vai refletir no exterior. Então elas têm essa busca pela vaidade, pela beleza em si, e muitas das vezes acabam deixando de cuidar de outras questões de dentro para fora, que é onde a gente consegue refletir melhor. Quando você se sente bem interiormente, naturalmente você vai refletir
Mas fisicamente. antes, você trabalhava com a beleza? Eu trabalhei muitos anos em outras áreas e há uns 6 anos eu venho me dedicando à profissão e fazendo cursos, me especializando. Isso é importante, continuar estudando, né? Sim. Porque todo dia tem uma coisa nova aí, Exatamente. principalmente na área da beleza, né? Se pudesse encontrar uma mulher que venha te falar sobre o problema dela, como que você levaria a tua experiência para essa mulher? Como que você acha que levando a sua experiência, essa mulher possa mudar e estar bem como você está? Olha, eu acredito que muitas das mulheres já se inspiraram na minha história. Na minha própria mesa, né, nos meus atendimentos, muitas pessoas se encontram na situação que eu já me encontrei, de não ver saída, de se sentir feia, insegura. E aí eu conto um pouquinho da minha história, então elas se animam. E eu te juro, se eu não visse você todos os dias, eu não acreditaria que você perdeu, largou, jogou fora, né? Eliminou esses quilos e você tá falando tão bem, sorridente, seu rosto tá bonito, a sua pele é bonita. Qual foi esse processo todo aí? Porque beleza, como você disse, de dentro para fora. Você mudou, você reformulou toda a tua vida. Exatamente. Eu passei pelo processo da cirurgia bariátrica e após a cirurgia bariátrica virou a chave, digamos assim. Comecei a cuidar da alimentação, praticar atividade física, que é muito importante, né? Porque a cirurgia em si, ela não é um milagre. Não existe um milagre, né? Não existe o milagre da beleza. Mas se a gente se cuidar, se priorizar, tudo vai acontecendo gradativamente. Inclusive, você me fez a pergunta sobre se as mulheres se inspiram, né, na minha história. Muitas mulheres já se inspiraram, inclusive entro em contato para saber, né, quem foi o médico, qual o método. E muitas mulheres têm medo de passar por um processo cirúrgico, acham que vai morrer, tem medo, enfim, né? E aí, quando elas vê que deu certo, que dá certo, elas se sentem muito motivadas a essa mudança. E vê que elas também que pode acontecer isso com elas também. Imagina, né? Você tá uma sobrecarga pelo corpo. Eu fico imaginando essa menina de 1,52 m. E 52, carregando tudo aquilo. E mais o fardo de uma tristeza, né? Sim. De uma coisa que estava corroendo ela por dentro. As mudanças realmente devem começar de dentro para fora. E você que está escutando essa história, não precisa ser obesa, né? Não precisa ser muito magra, não precisa ter um problema qualquer, mas mude quando você quer, você consegue. Essa mudança que a gente fala sobre mulheres que inspiram mulheres, não é só contar uma linda história e achar que foi tudo muito bem, obrigada, né? Mas o fato de você ter encontrado aí um fator melhor que você me disse agora foi: eu não podia mais correr, brincar com meus filhos. Você tinha 2 filhos. Mesmo você não tendo uma posição dentro de um lar satisfatório, mas você tinha 2 filhos que você botou no mundo, que você cria, né? Hoje você é solo. Eu acho que isso te envolveu de uma certa forma, penso eu, que ou eu faço ou eles vão ficar sem mãe. Exatamente. Chegou esse momento em que, inclusive na minha consulta, que o médico falou: você tem filhos, né? E você quer vê-los crescer. Eu falei: com certeza, né? Eles são tudo que eu mais amo. O filho é tudo na vida de uma mãe, né? Então foi aonde eu decidi que eu precisava mudar, não apenas por mim, mas por eles também. E assim, queria que você visse a felicidade deles, assim, o orgulho que eles sentem dessa nova mãe, porque eles me viram obesa quando eles eram pequenininhos, cresceram com essa mãe e hoje eles vê essa transformação, eles vê uma outra mãe. Então, a força dessa mãe, né? A força, eles falam assim sempre com muito... que sentem orgulho de mim. Com certeza. E isso para mim é uma riqueza sem tamanho, né? Saber que os filhos... Eu só de ouvir, eu já estou emocionada, imagina conviver com isso.
né? Conviver com essa inspiração e saber que às vezes tem pessoas que têm tantas oportunidades e que não usam as oportunidades para mudar a vida, né? E você buscou do fundo do poço, exatamente, né? Alguma coisa que te trouxesse ânimo, e foi, eu acredito que 80% aí foi teus filhos. Essa foi a mudança mais digna, vamos dizer assim, de uma mãe mostrar para o filho que ele é capaz também de superar qualquer dificuldade, né? Exatamente. Tanto que eles usam muito essa frase, que eu dei a volta por cima. A primeira vez que eu ouvi o meu filho menor falando isso para mim, nossa mãe, olha como a senhora deu a volta por cima. Cara, eu senti um orgulho tremendo, assim, de saber que sozinha, né, com a ajuda de Deus, que a gente também não pode perder a fé. Exato. Né? A fé é muito importante, você se apegar a algo superior, né, a Deus, e acreditar que se você fizer a tua parte, as coisas vão acontecer, vai acontecer. Então, eu consegui transmitir isso para eles dessa forma, assim, eu me sinto orgulhosa. E não posso deixar agora que você conte pra gente o que aconteceu depois que você jogou essa bagagem de 69 quilos. Sou eu, gente. Ah, já contei até quanto eu peso. Meu Deus, olha só. Mas brincadeiras à parte, depois que você abandonou esses 60, que te largou, que te, né, não tenho mais, qual foi o próximo passo? Você poderia contar assim rapidinho pra gente? O próximo passo, a partir daí de ter eliminado esses 69 quilos, durante todo o processo de emagrecimento, como eu falei, eu busquei pela busca da atividade física para melhora do bem-estar e do corpo também. Mas junto com o emagrecimento vem a flacidez, né? São processos que a gente passa. Certo. E a partir desse momento eu já fui me preparando para que futuramente eu fizesse as minhas cirurgias plásticas. E 3 meses atrás eu realizei esse grande sonho da minha vida, que eu consegui fazer as minhas plásticas, eu me programei para isso, me planejei. E hoje eu me sinto super feliz e realizada, outra mulher. A Ana Paula maravilhosa, né? Agora vamos dizer o que é belo, a gente tem que falar. A gente fala sobre fazer a cirurgia de melhorar o corpo. Mas e nesse período que você estava melhorando, o que o espelho dizia? Porque é outro processo. Ah, sim. É um processo. Você se vê nua de uma forma que também você não está gostando. Como eu falei, são várias fases. E a fase do se olhar no espelho, enxergando toda aquela flacidez, aquilo baixa a autoestima, apesar de você saber que você está vencendo, faz parte do processo. Faz parte. Mas você entender que aquilo faz parte do processo, que logo não fará mais parte da tua vida, porque o próximo passo é a plástica. Mas eu me evitava olhar no espelho nua, por exemplo, né? Sempre correndo para não ter esse contato visual. Porque eu me enxergava assim. É outro sofrimento, né? Outro sofrimento. E o que você pode dizer para o meu telespectador, aquela mulher que tem esse problema ou tem um outro problema, o que você pode dizer para elas vencerem? Eu quero dizer para essas mulheres que elas são mais fortes do que imaginam, que precisam de muita coragem, determinação, fé, coragem, que elas vão conseguir, assim como eu consegui. Que a minha história sirva de exemplo para você que está passando por dificuldades emocionais, financeiras, em relacionamento, que você vai conseguir. Existe uma luz no fim do túnel, só depende de você para as coisas melhorar e mudar e tudo acontecer. Isso mesmo. E foi um prazer conversar com você. Eu tenho certeza que lá de casa também adoraram. Esse programa fala com todas as pessoas, né? Por os homens, a gente não pode esquecer deles, né? Existe aí um ponto final em uma história triste e recomeçar uma história nova. Eu espero você no próximo programa.
Olá pessoal, é um prazer novamente estar com vocês aqui na Rede TV Paraná, nesse quadro Mente em Foco, onde trago informações sobre saúde mental todas as semanas. E hoje vou atender aos pedidos dos telespectadores relacionados ao conteúdo do programa anterior sobre transtorno de estresse pós-traumático. Tivemos várias perguntas e vou respondê-las assim que tiver oportunidade e selecionei algumas que foram também importantes para estar trazendo para vocês e vocês podem estar vivendo o que essa pessoa também está e possa buscar ajuda, assim como essa pessoa está fazendo também. Então vamos lá. A primeira pergunta é da Fabiana, ela tem 36 anos, é de Ponta Grossa, no Paraná. Um grande abraço aí a todos os moradores, telespectadores de Ponta Grossa. E vamos lá. Doutor, durante meu relacionamento, sofria xingamentos, ameaças frequentes do meu ex-marido durante os 5 anos de casamento. Mesmo após a separação, continuei com medo intenso, evitando lugares, pessoas e assuntos que me lembravam um relacionamento, com pesadelos frequentes sobre o que eu sofria. Não consigo me relacionar com outras pessoas, com medo e fico desconfiada. Crises de pânico, semanalmente, como se o tempo todo eu poderia sofrer novas agressões verbais. Fico em estado de alerta, não consigo relaxar. O que pode ser isso, doutor? Olha, Fabiana, o que você viveu, muitas pessoas vivem. No meu consultório chegam várias pessoas com essa demanda e provavelmente você está diante de um quadro que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. É um quadro é um transtorno que gera bastante sofrimento e também um prejuízo nas suas relações, na sua qualidade de vida. Então, o que você viveu é algo criminoso e você pode buscar um profissional, psiquiatra e também um psicólogo focado a trauma e também de forma sigilosa vocês podem usar também o telefone 180 para fazer denúncias. São anônimas, sigilosas, para que vocês possam denunciar e também perguntar sobre os direitos das mulheres nesses casos. Espero ter te ajudado, espero que você procure ajuda e que você volte a ter uma vida com qualidade, assim como você tinha anteriormente a esse casamento. Muito obrigado pela sua participação. Aqui vou para outra pergunta, que é a Cecília, de 25 anos, e ela é de Sarandi, no Paraná. Obrigado também pela sua participação, Cecília, pela coragem de estar aqui expondo a sua experiência, negativa no caso, mas que a gente possa estar te ajudando de alguma forma. Então a pergunta da Cecília é: doutor, sofri um assalto há 5 meses enquanto estava indo ao meu trabalho. Me levaram para um local isolado e falavam que eu ia me matar, apontando uma arma para minha cabeça. Desde então, eu não consigo sair de casa. Deixo minha casa toda fechada, com medo que alguém possa entrar e assaltar. Tenho insônia, somente de ouvir falar de trabalho ou assalto, tenho ataques de pânico. Perdi a vontade de viver e não consigo mais fazer nada. O que posso fazer para melhorar isso? Isso tem cura? Vamos lá. Cecília, também isso é bastante comum, claro que em cidades maiores, grandes centros, mas hoje também em cidades menores isso também acontece, então não é uma regra. Em situações traumáticas, igual você me falou sobre assalto, é importante diferenciarmos se isso é só após o trauma, ficou ali durante mais ou menos ali 30 dias, depois isso não vem te causando prejuízo, mas no seu caso a gente vê que existe um sofrimento significativo e um prejuízo muito grande na sua vida. Diante de tudo isso, provavelmente você está diante de um quadro de transtorno de estresse pós-traumático também. E nesse caso que você me perguntou se tem cura, tem, buscando um tratamento principalmente psicoterápico, focado em trauma, mas muitas vezes também com psiquiatra acompanhando com medicamento ou sem medicamento, depende muito da intensidade dos sintomas.
e junto com isso, você vai retomando a sua qualidade de vida que era antes de sofrer esse trauma. Mas tem cura, busque ajuda, não deixe de compartilhar com outras pessoas que possam também estar passando pelo que você está passando. Obrigado pela sua participação também, um grande abraço e se tiver mais dúvidas, pode encaminhar que responderei com bastante prazer. Uma outra pergunta que nós temos aqui agora é do Marcos, de 44 anos, de Araucária. Um grande abraço aí a toda a população de Araucária. Vamos lá. A pergunta do Marcos é a seguinte: doutor, faz 3 meses que capotei um carro na BR. Tive apenas uma fratura no braço. Preciso trabalhar usando o carro e somente de pensar em estar andando de carro já tenho a sensação como se estivesse revivendo o acidente. Fico suando, tenho palpitação e se entro no carro, mesmo que seja de carona, tenho crises de ansiedades intensas e não consigo mais trabalhar, pois preciso do carro como ferramenta de trabalho. Não estou conseguindo mais conviver com isso, chego até a pensar em morte, pois não vejo saída para voltar à minha vida normal. Preciso de ajuda, doutor. O que eu poderia fazer? Marcos, é uma situação bastante complexa, né? Você ter vivido esse trauma. E como tem já perpetuado os sintomas e causando bastante sofrimento e prejuízo, com muitos sintomas intensos, você está diante, provavelmente, de um quadro de transtorno de estresse pós-traumático. E nós precisamos avaliar com um psiquiatra e também com um psicólogo para estar avaliando essa questão também de não querer viver, o que significaria isso, e também trazer um tratamento adequado e que você retome as suas atividades e que a sua disfunção relacionada à questão do mecanismo de deslocamento, que é o carro, nós precisamos estar trabalhando com isso e fazendo com que você retome a sua funcionalidade e que volte a trabalhar, pois o prejuízo acaba sendo não só funcional de não conseguir sair de casa, mas sim também financeiro no seu caso. Então, não deixe de procurar ajuda. Os transtornos de estresse pós-traumático têm cura e pode fazer com que você volte a ter uma vida plena e com qualidade de vida. Temos mais perguntas a serem respondidas, mas hoje não conseguiremos responder todas elas. Então, no próximo programa, estarei dando continuidade à resposta dessas perguntas e podendo levar informação para você e ajudar a pessoa que vem perguntando e assim como também pessoas que se identificam com essa situação. Um grande abraço e até o próximo programa.